Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Aqui é o professor Fernando Maciel. Hoje vamos finalizar a correção e comentar o exercício de arte do caderno de atividades complementares, até a 10ª questão. Vamos aproveitar esse momento para continuar nossa revisão do assunto trabalhado. Vamos continuar nosso aquecimento para a retomada das aulas. Bem, gente, o assunto do exercício é o ser humano e seu abrigo. A proposta dessa nossa aula é refletir sobre a construção de abrigos e como as edificações são habitadas. Propõe-se também uma reflexão sobre como são as casas e como poderiam ser. O assunto aborda a arquitetura vernacular, as formas, as técnicas e os materiais usados na construção e como os edifícios podem dialogar melhor com o ambiente em que são produzidos. Nessa aula, vamos conhecer Oscar Niemeyer. Bem, Oscar Niemeyer foi um dos mais conhecidos arquitetos brasileiros. Desenvolveu e projetou edifícios em concreto armado, que fizeram a arquitetura brasileira ser reconhecida mundialmente. No início da década de 1940, projetou o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vejam aí. O projeto de Oscar Niemeyer previa 5 edifícios: um cassino, um iate clube, uma igreja, um salão popular de danças e um hotel, que não foi construído. Em cada um dos edifícios, propôs uma solução formal, mas ousada e diferente. Observe que na igreja de São Francisco de Assis, explorou as possibilidades plásticas do concreto armado, usando abóbada parabólica, que é essa forma que tem o telhado da igreja. No fim da década de 1950, juntamente com Lúcio Costa, trabalhou a concepção da cidade de Brasília, do Distrito Federal, quando reinventou o uso do concreto armado e criou uma identidade arquitetônica brasileira. Entre seus projetos em Brasília, destacam-se o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio do Itamaraty. Construir um abrigo é uma habilidade relacionada à sobrevivência da espécie humana. E os diferentes modos de fazer isso revelam a cultura de cada lugar. Experimentar formas variadas de abrigo possibilita o diálogo com a cultura e também pode ser muito divertido. Agora sim, pessoal, acompanhe a leitura do resumo teórico, observe as construções abaixo. Vamos lá! No final do século XIX, o advento do concreto armado revolucionou a construção civil. A combinação de pedra e cimento com uma armação de aço permitiu a redução no número de apoios da estrutura, plantas mais versáteis, janelas maiores e coberturas ajardinadas. A arquitetura é a arte de construir espaços que servem de abrigo e proporcionam conforto e segurança. Para ser chamada de arquitetura, entretanto, a construção de um arranha-céu, um palácio ou uma simples casa precisa incorporar valores subjetivos, como beleza e a satisfação dos sentidos físicos e espirituais. Quando um espaço construído alcança essas qualidades, aí sim nós dizemos que essa arquitetura é uma obra de arte. Os gregos desenvolveram um sistema de vigas apoiadas em colunas de pedras
para sustentar os telhados de madeira. As colunas eram instaladas uma ao lado da outra, bem próximas, para que as pesadas vigas de pedra que sustentavam os telhados não se rompessem. Os romanos desenvolveram técnicas para construir pontes, estradas e um complexo sistema de distribuição de águas. Uma de suas invenções foi o arco, que aumentava a resistência das construções e tornava possível vencer vãos maiores e receber mais peso. Nos tempos modernos, com o uso do aço, as estruturas tornaram-se mais leves e flexíveis, o que possibilitou a construção de arranha-céus, presentes na paisagem das grandes cidades. A combinação do concreto armado com o aço permitiu a construção de formas curvas e grandes vãos, técnica usada por arquitetos modernistas brasileiros, como o Oscar Niemeyer. Atualmente, novos materiais sintéticos, plásticos, chapas de titânio, aço inoxidável, cerâmicas e fibras mistas permitem construir edifícios complexos em pouco tempo, como os projetos de Cigerubã para o Centro Cultural Pompidou Metz. Observe as imagens abaixo. Imagem 1, Acrópole de Atenas. Imagem 2, Aqueduto de Segóvia. Imagem 3, Igreja de São Francisco, de Oscar Niemeyer. Imagem 4, Abrigo Emergencial de Cigerubã. Imagem 5, Iglu do Alasca. Imagem 6, Estádio Mangueirão. Vamos lá, gente. Quinta questão. Classifique o iglu do Alasca quanto ao tipo de construção. Alternativa correta, letra A. É um tipo de construção temporário. O iglu é um tipo de construção temporária. Iglu é uma palavra do povo Inuit, que traduzindo significa casa. Os Inuit são um grupo dos muitos que compõem o grande povo esquimó. Eu acho que vocês já ouviram falar dos esquimós, né? Os esquimós constroem o iglu apenas por uma temporada, quando vão caçar foca, baleia e outros animais marinhos, ok? Vamos lá! Sexta questão. Iglu é uma palavra do povo Inuit que habita a região ártica do Alasca e quer dizer casa. Como é chamado o tipo de arquitetura que utiliza os materiais e técnicas da própria região? A alternativa correta, letra A. Arquitetura vernacular. Veja aí o iglu, né? Esse tipo de construção que utiliza os materiais e técnicas da própria região é chamado de arquitetura vernacular. Veja a força e a destreza do povo esquimó. Observe como eles fazem cortes precisos nas peças de gelo. Enquanto a temperatura extrema do inverno no Ártico pode chegar a menos 40 graus Celsius, no interior dos iglus a temperatura pode ser preservada em torno de menos 10 graus Celsius, devido à ausência do vento e ao calor produzido pelo corpo das pessoas em seu interior, ou pela queima de combustíveis variados. Vamos lá, gente. Sétima questão. Jornal Liberal do dia 21/3/2020, em matéria, diz que o estádio Mangueirão receberá moradores de rua na luta contra o coronavírus. Após a paralisação do Campeonato Paraense diante da pandemia do coronavírus, o governador do estado
do Pará, Helder Barbalho, informou em coletiva de imprensa na tarde deste sábado, dia 21, que o Estádio Olímpico do Pará, Mangueirão, receberá moradores de rua. Como podemos classificar esse tipo de abrigo? A alternativa correta, a letra B, abrigo emergencial. O abrigo emergencial é um espaço adaptado para pessoas desabrigadas em consequência de desastres naturais e para refugiados de guerra. No caso do estádio do Mangueirão, ele foi adaptado para receber moradores de rua devido à pandemia do coronavírus. Oitava questão. A combinação de concreto armado com aço, pedra, cimento e aço, permitiu a construção de formas curvas e grandes vãos. Das construções acima, em qual ou quais observamos a aplicação desses recursos? A alternativa correta, a letra A. Imagens 3, Igreja de São Francisco, de Oscar Niemeyer. Imagem 6, Estádio Mangueirão. No final do século XIX, o desenvolvimento do concreto armado revolucionou a construção civil. Essa técnica permitiu a redução no número de apoios da estrutura das edificações. Foi possível, então, elaborar plantas mais versáteis, janelas maiores e coberturas ajardinadas. Sem falar da possibilidade de uma arquitetura que incorpore valores subjetivos, como a beleza e a satisfação dos sentidos físicos e espirituais. E aí, quando um espaço construído alcança essas qualidades, a arquitetura se aproxima da arte. Nona questão. Qual a contribuição dos gregos e dos romanos na construção? A alternativa correta, letra A, coluna e arco. Essa questão está direta no resumo teórico. Quando diz, os gregos desenvolveram um sistema de vigas apoiadas em colunas de pedras para sustentar os telhados de madeira. As colunas eram instaladas uma ao lado da outra, bem próximas, para que as pesadas vigas de pedra que sustentavam o telhado não se rompessem. Essas colunas eram de 3 ordens. Vejam aí: dórica, jônica e coríntia. Os romanos desenvolveram técnicas para construir pontes, estradas e um complexo sistema de distribuição de águas. Uma de suas invenções foi o arco, que aumentava a resistência das construções e tornava possível vencer vãos maiores e receber mais peso. 10ª questão. O grande desafio dos arquitetos é construir abrigos de baixo custo para vítimas de tragédias pelo mundo. Das construções acima, qual tem essa abordagem humanitária? A alternativa correta, a letra C, somente a imagem 4. O abrigo emergencial de Shigeru-ban. É importante lembrar do arquiteto japonês Shigeru-ban, que é conhecido por fazer um uso inovador de materiais e pela abordagem humanitária de seus projetos. Por mais de 3 décadas, o arquiteto aplicou seu conhecimento de materiais recicláveis, principalmente papel e papelão, para a construção de abrigos de baixo custo para vítimas de tragédias pelo mundo. É isso aí, meus queridos. Essa foi nossa aula de hoje. Com isso, encerramos a correção e a revisão do caderno de atividades complementares. Nas nossas próximas aulas, já começaremos um assunto novo. Espero que tenham gostado.
Se você errou alguma questão, pegue seu livro Mosaico, Arte, e faça uma leitura mais focada e com mais atenção no capítulo 1, a paisagem urbana, e no capítulo 2, o ser humano e seu abrigo. Quero contar com a participação de todos, estarei acompanhando vocês pelo Facebook. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, gente! Pá!